Pessoal, notícia quente. Parece que o jogo está acabando para Lula e Alexandre de Moraes. E as notícias de hoje só reforçam isso. O cenário político está cada vez mais complicado. O que eu vou trazer aqui hoje para vocês pode ser o fim da linha direta para o Lula e também o ministro Alexandre de Moraes. Se isso daqui que eu trazer hoje para vocês, gente, não impactar a política, não sei mais o que pode ser. Primeiro que nós temos mais uma bomba aí que estourou pro Lula. O governo dele está recebendo condenação. Eu trouxe ontem no vídeo para vocês uma condenação indenizando Jair Bolsonaro. Então já uma derrota humilhante que só enfraquece ainda mais o presidente da República. E eu vou explicar aqui de novo para quem não assistiu o vídeo ontem. E não para por aí não, gente. Teve o ex-ministro Silvio Almeida que foi demitido após uma grave acusação de assédio sexual. Uma não, né? Várias mulheres, né? A nova ministra que o Lula colocou no lugar dele está envolvida em um escândalo de superfaturamento de 6,5 milhões de reais em Belo Horizonte. Então parece que as más companhias estão cercando aí o Lula por todos os lados, né? E se você acha que acabou, ainda tem mais. Lembra da Deolane Bezerra, influencer, grande apoiadora aí do Lula? Ela teve sua prisão domiciliar revogada depois de desrespeitar a lei, desrespeitar as medidas cautelares e agora ela tá de volta ao presídio. Então todos esses escândalos estão afundando ainda mais o Lula e seus aliados e o cerco tá fechando, né, pro lado deles. E pra colocar a cereja no bolo aí, a gente tem mais uma notícia bomba que saiu agora há pouco. E esse sim, gente, pode ser aí o fim do Lula, pode ser aí o fim do Alexandre de Moraes, né? Pode aí fazer com que realmente tudo mude dentro do cenário político. E o Lula vai ter que tomar depois dessa uma decisão. Ou afastar o Alexandre de Moraes ou colocar o Brasil numa crise internacional. Eu vou explicar para vocês tudo isso e para piorar o clima ainda de autoritarismo, né? E se confirmar o autorismo, essa questão de autoridade que vem exercendo aí no Brasil, até em Brasília o circo tá pegando fogo. Por quê? O país pode ser isolado de forma internacional. Senadores com medo do governo retiraram o nome do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Gente, o jogo tá cada vez mais difícil para Lula e seus aliados. Não sai daí porque vamos destrinchar cada um desses escândalos que estão abalando nosso Brasil para vocês estarem aí por dentro, tá? Eu já começo aqui com a primeira informação, mas antes eu só reforço rapidinho para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, porque nós estamos aqui todos os dias fazendo todas as coberturas das notícias mais impactantes do Brasil e do mundo. Então, se inscreve no canal, deixa bastante like aí, não esquece de deixar o like, vamos lá para o que interessa, né? Começando aí com o fim da linha para o Lula. Como eu disse para vocês agora no começo do vídeo, o Lula vem passando por escândalo atrás de escândalo. Os escândalos não param. E a própria justiça vem colocando os pingos no is ao julgar processos, né? Envolvendo o presidente Lula. E um deles, inclusive, essa semana, ele acabou perdendo para o Bolsonaro, né? Foi a respeito dos móveis do Alvorada, saiu aqui no jornal G1 por Fernanda Vivas, mostrando que o governo Lula foi condenado na justiça a pagar uma indenização de 15 mil reais em indenização a Bolsonaro. Por que isso, né? No ano passado, vocês vão se recordar, logo quando o Bolsonaro assumiu aí a presidência, ele disse que os ex-ocupantes do Alvorada haviam levado tudo do local. Os móveis foram encontrados em setembro, porém, do mesmo ano, e a AGU diz que vai recorrer da decisão mesmo assim. Então, a 17ª Vara Federal do Distrito Federal condenou aí o governo Lula a pagar 15 mil reais em indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, no caso envolvendo o suposto sumiço e posterior localização dos móveis do Palácio da Alvorada. A decisão foi assinada pelo juiz Diego Câmara nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. E a gente viu aí, né, que depois de todo esse escândalo, eles acharam os móveis, então foi lá, acusou, pegou mal e a justiça fez aí a justiça realmente, né, ser concretizada, condenando o Lula devido a essa difamação, né, do Bolsonaro e da primeira-dama, da ex-primeira-dama Michele. Além disso, um outro problema aí que a gente viu
afundando mais ainda o governo do Lula, foi a questão do Silvio Almeida, né? Inclusive saiu aqui no jornal Folha de São Paulo, pela jornalista e colunista Mônica Bergamo, ela trouxe que o Silvio Almeida ficou em terreiro para acolhimento espiritual e deve organizar a defesa. O ex-ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, passou o fim de semana em um terreiro de candomblé, que o recebeu para acolhimento espiritual. E uma série de amigos o visitou, tentando reanimá-lo. De acordo com a descrição de vários dele, o ex-ministro, né, está totalmente destruído e prostrado e quase sem forças para falar. A prioridade do grupo mais próximo que o apoia é organizar uma equipe de profissionais integrada também por advogados que possam apoiá-lo e reorganizar sua defesa. O Silvio Almeida, ele segue negando que tenha assediado sexualmente alguma mulher e que tenha importunado sexualmente a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A ministra relatou a integrantes do governo que então o colega importunava, chegando a tocar em sua perna e a falar palavras chulas em mais de uma ocasião. A Aniele nunca formalizou a acusação. Depois que seu nome foi publicado em uma reportagem do portal Metrópolis, no entanto, ela foi chamada oficialmente pelo governo Lula e confirmou a denúncia. Na sequência, o Lula foi lá e demitiu o ministro. E para não dizer, né, que foi só isso, o que aconteceu aí com o Lula? O Lula foi lá e colocou outra ministra no lugar. Só que ainda a Folha de São Paulo publicou essa matéria também. Essa nova ministra de Lula, ela é ré em uma ação que aponta superfaturamento de 6,5 milhões em licitação em BH. O processo refere-se à gestão de Macaé Evaristo da Secretaria Municipal de Educação. Um outro lado, a ministra diz que não comandou o processo licitatório. Então, essa nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, é ré em uma ação civil pública que aponta superfaturamento na aquisição de kits escolares. Gente, então olha só, né? Então, assim, sai de um escândalo, entra em outro escândalo, não para, né? Ele tá no centro ali dos escândalos, dos piores escândalos que pode ter em um governo, que nós estamos falando de superfaturamento, nós estamos falando de assédio sexual, nós estamos falando também a respeito de atentado à democracia com abusos de poder, de arbitragem, né, como que está sendo acusado agora o ministro Alexandre de Moraes, e ainda para piorar a situação do Lula, que já vem caindo, vai cair ainda mais, a Deolane Bezerra, que é a influência, empresária, apoiadora do Lula também, né, foi aí presa por suspeita de envolvimento com crime organizado, lavagem de dinheiro e para piorar aí jogos ilegais, e a Deolane, ela conseguiu uma prisão domiciliar, sob a alegação de que ela tem uma filha menor de 12 anos. Ela tem uma filha de 7 anos de idade e a lei hoje permite que quando você ainda não é condenado, como ela ainda não foi julgada, não foi condenada, por ser uma prisão preventiva, ela pode ter a prisão preventiva domiciliar. Só que ela não pode falar com a imprensa, ela não pode sair da casa dela, ela não pode usar as redes sociais. Só que a Deolane, ela desafiou a legislação brasileira. Às vezes o pessoal acha que o Brasil é a festa do caqui, né? As pessoas se acham acima algumas pessoas se acham acima das autoridades legais, de tudo. E a Deolane fez o quê? Eu não sei o que ela pensou, mas ela é advogada, né? Ela se diz advogada, formada em direito. A gente fica preocupado em ver qual que é o pensamento, o tipo de pensamento dela, porque ela se sentiu tão confiante de contrariar a lei e ainda ofender o delegado que deu voz de prisão para ela, que ela ainda na porta da prisão, assim que ela saiu, ela descumpriu as medidas cautelares. Então, o que aconteceu? Né? Ela teve a prisão domiciliar revogada após ela descumprir as medidas cautelares e voltou para o presídio. Então isso caiu como uma bomba aí pro Lula também, saiu até aqui no G1 que assim que ela foi liberada na segunda-feira, com tornozeleira eletrônica, ela falou na frente do presídio com a imprensa e ainda postou uma foto em rede social contrariando a decisão judicial, tipo assim, olha, tô nem aí que vocês deram, falaram que eu não posso fazer, eu vou fazer e pronto. Então a justiça foi lá e revogou a prisão domiciliar da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. E ela deverá retornar agora, ela retornou, né, para o regime fechado. Então, depois de deixar o presídio, ela foi ao fórum e lá ela teve a voz de prisão, gente. Então, ela foi informada que a prisão domiciliar foi revogada por causa justamente
que ela deu aí reportagem aos jornalistas e postou foto nas redes sociais, ainda com a boca silenciada, com um X. Então, assim, ela riu da cara da justiça e a justiça foi lá e mandou prender ela de volta no regime fechado. Então, isso daí fez com que, né, o governo de novo, caísse aí nessa questão, né? Então, além disso tudo, gente, que vem acontecendo, né? A gente vê aí uma tendência do governo, de queda mesmo do governo Lula, devido às próprias ações e com quem ele anda. Sabe aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu te direis quem és? É mais ou menos isso que está acontecendo. Ele tem que olhar aí bem quem ele está colocando ao redor dele. E as pessoas que estão em volta dele parece que tem alguns problemas aí com a justiça. Por mais que muitos não foram condenados, estão com o processo em andamento de casos de crimes graves. E tudo isso o brasileiro tá de olho, né? E a gente ainda, para piorar a situação, para ser o fim de vez aí, até da própria questão aí do governo Lula e até do Alexandre de Moraes, se o Donald Trump ganhar as eleições agora dos Estados Unidos, gente, ele pode sofrer sérias sanções, porque o Donald Trump, ele já se posicionou em questão à censura do Brasil, que ele acredita que está tendo censura por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele está apoiando o Elon Musk está apoiando ele, eles se apoiam, e se hoje, né, nos Estados Unidos, o Trump conseguir se posicionar, eu acredito que ele irá começar aí a colocar algumas sanções no Brasil, se o Brasil não tomar providências, como restabelecer aí a rede X, né, a parar de perseguir os adversários de direita. Então, assim, tudo isso pode ser colocado em xeque e o Lula pode se ver forçado até sair da presidência ou até mesmo tirar o Alexandre de Moraes para poder evitar uma crise econômica internacional no Brasil, né, com o Brasil. Então, ele vai ter que decidir, Alexandre de Moraes ou manter aí o nosso país, né, numa relação tranquila internacionalmente. Então eu acredito que isso pode derrubar ainda mais o governo do Lula, essa vitória aí do Trump. E as pesquisas já mostraram, né, que o Trump ele tá bem avançado, inclusive acima da Kamala. Então vamos acompanhar isso de perto para vocês verem que tudo tá caminhando, gente, de fato, para um enfraquecimento da esquerda. Porém, tem algumas situações que muita gente acredita que pode ser até um jogo da esquerda isso, que envolve um escândalo que se trata do Pablo Marçal. O que acontece com o Marçal? Ele é candidato a prefeito de São Paulo, ele vem se envolvendo em várias polêmicas, a candidatura dele, e isso tá rachando a direita. Com a direita rachada, ela acaba enfraquecendo. Ela enfraquecendo pode dar crédito para a esquerda, porque a esquerda pode tirar proveito e se fortalecer nesse momento de crise na direita, né? Muitos acusam que Bolsonaro quer apenas se manter aí no centro, como se ele fosse a direita. Outros já falam que tem que se unir. Bolsonaro, seja Nunes, seja o próprio Marçal, seja quem for, é de direita, tem que ter o mesmo objetivo, que é lutar pela liberdade, que é trazer prosperidade para o país. Então não pode rachar porque, mas o meu aliado é fulano de tal. Vamos pensar na direita como um todo. Mas, gente, a gente está vendo aí uma preocupação por parte da direita. E isso não é eu que estou falando, os próprios candidatos, os próprios deputados estão mencionando que estão sofrendo retalias, né, de eleitores da direita. O Zé Trovão, ele disse que foi destroçado por apoiar o Pablo Marçal. Saiu aqui no jornal Metrópolis, o colunista Igor Gadelha foi quem postou, em um grupo de WhatsApp com colegas, né, o deputado Zé Trovão disse estar sendo destroçado por apoiar a candidatura de Pablo Marçal. O apoio de alguns deputados bolsonaristas de direita à candidatura de Pablo Marçal a prefeito de São Paulo tem gerado críticas dentro da própria base aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, gente. Então o deputado Zé Trovão, ele, que nem é de São Paulo, ele reclamou, né, com os colegas parlamentares que ele está sendo massacrado depois que ele anunciou o apoio ao Marçal. Abre aspas, estou sendo destroçado por ter prestado apoio ao Pablo, mas eu sigo com meu coração em paz, fecha aspas, afirmou o Trovão no grupo e segundo mensagens a que a coluna teve acesso. A reclamação de Zé Trovão surgiu em meio a uma conversa com Carla Zambelli,
que defendia o responsável pelo trio que irritou o Bolsonaro durante a manifestação na Avenida Paulista do 7 de setembro. Além do trio, a tentativa de Marçal de subir no trio controlado pelo pastor Silas Malafaia também irritou Bolsonaro. Como mostrou a coluna, o ex-presidente entendeu que o Marçal queria fazer palanque no evento por ter chegado após o discurso dele. E tudo isso, o Nicolas Ferreira também se posicionou que está sendo atacado por apoiar Marçal. Então parece que está tendo uma racha aí entre Marçal, Nunes, Bolsonaro, e estão se atacando, gente. E isso pode ser muito ruim aí para a direita. E enquanto a esquerda está tendo esses problemas, a gente vai analisando com cautela o que está acontecendo com a direita também nessa rachadura aí, né, por causa de brigas internas entre eles mesmos. Um outro ponto também que pode pegar fogo aqui por Moraes e botar aí um fim nessas questões de censura ou arbitragem, como está sendo considerado, é que integrantes da agência dos Estados Unidos que regula a comunicação criticou a Anatel por banir o X, pediram reunião, a gente vai até acompanhar para ver quando vai ser essa reunião, como que vai funcionar, porque eles querem que o X retorne, né? E para ver aí sobre essa possibilidade, talvez o Alexandre de Moraes tenha que voltar atrás aqui da decisão, porque olha só o que saiu aqui, mais uma notícia. A Starlink, que é uma das empresas do bilionário, que talvez saiu até aqui no jornal, ele vai ser o primeiro trilionário do mundo, né? Ela reforça o bloqueio do X em uma nova carta enviada para a Anatel, gente. Então, olha que notícia bomba, né? Em uma nova carta enviada à Anatel, a Starlink reforçou que o bloqueio da rede social X no Brasil, ela pede que para manter esse bloqueio, o STF, né, tenha que retirar o bloqueio da Starlink da conta dela, porque eles bloquearam 2,5 milhões de reais da Starlink. Em atenção a essa declaração e a essa questão específica, a Starlink informou que comunicou à agência, comprovou que a realização do bloqueio, né, do X, do Twitter, eles são os domínios a partir dos quais tem acesso da plataforma do X no Brasil, que está feito, que não há motivo para o dinheiro estar bloqueado. Então, talvez, né, a gente viu aí o que está acontecendo, a empresa diz que cumpriu a legislação brasileira e que o Alexandre de Moraes tem que adotar um posicionamento diferente, porque não faz sentido manter as contas dela bloqueadas se ela já cumpriu com a legislação, com o pedido, né? Então, isso daí, gente, pode gerar, né, uma reviravolta na questão aí de vitória para o Elon Musk. Mais uma vitória, porque se o Alexandre de Moraes ter que desbloquear de fato a conta, o Elon Musk vai ter aí uma vitória pela frente. Então, a gente vai acompanhar isso já, e os Estados Unidos já se intrometeu, querem resposta. A gente viu que o Alexandre de Moraes vai ter que dar resposta em relação ao Nunes Marques, né, que pediu aí para ele se posicionar em relação ao bloqueio. Então muita coisa pode mudar. Além de tudo isso, né, olha só, no Congresso, para poder ficar mais claro ainda o quanto a esquerda pode estar de fato perseguindo seus adversários e o quanto os parlamentares se sentem ameaçados em ter a sua liberdade de expressão, em se posicionar, a gente viu aqui, saiu na CNN Brasil, uma matéria: senadores retiram assinaturas de pedido de impeachment de Moraes. A estratégia foi aconselhada por advogado e senadores temem retaliações. Então, gente, olha essa matéria, né? Os senadores retiraram por medo as suas assinaturas do documento apresentado que pede abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E, além de senadores, o documento conta com a assinatura de 153 deputados, mais de 1,5 milhão de outros apoiadores, e a decisão de dar andamento depende exclusivamente do Senado, principalmente do Rodrigo Pacheco, né? Ele deu entrevista falando a respeito que ele vai conversar sobre isso, mas a gente viu aqui que os senadores eles responderam o seguinte, que a recomendação deles teve como objetivo evitar que os parlamentares signatários do pedido pudessem sofrer retaliações, como serem retirados de relatorias de projetos de lei ou alijados de funções estratégicas em comissões. Então, os parlamentares ouvidos pela CNN, hein? CNN que postou isso daqui, eles reconheceram a dificuldade do pedido do impeachment avançar, apesar dos apelos de líderes da oposição, né, do evento dia 7 de setembro. Então, a gente vê aí que tá tendo medo nos parlamentares, gente. Que país é esse que os parlamentares têm medo de se posicionar, de fazer o que é certo, né? Então, a gente percebe que é uma comparação aí, comparando com a Venezuela com o Maduro, que vem meio que fazendo isso, né? Tanto que o Maduro elogiou lá, elogiou não, disse que apoiou a saída
do opositor do país, o presidente venezuelano Nicolás Maduro se posicionou. Então a gente vê assim, eles são amigos não, né? São aliados, vamos dizer assim, porque o Brasil, ele não corta o Maduro, ele não, assim, é como se ele apoiasse mesmo, né? Os parlamentares, inclusive, estão pressionando o Lula em referente a isso. Eles querem que o Lula peça a prisão de Nicolás Maduro na Corte Internacional e a solicitação já foi protocolada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Saiu aqui pelo Record News através do R7. Então a gente viu aí, gente, que tá tendo uma pressão muito grande em cima do Lula, em relação ao Maduro, a tudo que tá acontecendo na Venezuela, país aqui vizinho, né? E o Maduro diz que conta com países amigos para vigiar a oposição. Então o Nicolás Maduro tá aí bem se achando, né? E diz que conta com amigos extraordinários entre o povo de diferentes países do mundo para receber informações da oposição, gente. Então ele voltou a acusar a líder da oposição, Maria Corina Machado, de planejar crimes na Venezuela e insinuou que conta com a ajuda de países amigos para receber informações sobre opositores. A revelação aconteceu na última quinta, dia 5 de setembro. O líder chavista afirmou que as autoridades venezuelanas devem trazer à tona planos criminosos da oposição nos próximos dias e, na fala, o Maduro elogiou os serviços de inteligência venezuelano pelo trabalho e citou amigos extraordinários de países aliados como parte da suposta investigação. Então, a gente está de olho em tudo, em breve vamos trazer mais, mas vocês viram aí que tudo está caminhando aí, né, para realmente, eu acredito que talvez esse fim aí do autoritarismo, tanto do Lula ou do Alexandre de Moraes, pode chegar ao fim com toda essa pressão. O povo acordou, o mundo acordou, isso pode gerar uma crise internacional, então vamos ver qual vai ser o posicionamento do governo Lula, do próprio Alexandre de Moraes, com essa nova carta da Starlink, para a gente ver o que vai acontecer. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero aí que vocês tenham gostado, obrigada pelo carinho, um beijo, eu espero vocês no próximo encontro, até logo.